Olá, meus caros, tudo bem? Eu sou o professor Cristiano Mello e falo aqui do canal Humanitas, o canal de pesquisa na área de humanidades. Bom, inaugurando um pouco dos vídeos de 2023, no vídeo de hoje eu pretendo falar um pouco sobre como você, pesquisador iniciante ou profissional, pode sim usufruir das citações de autores estrangeiros, autores de língua espanhola, autores de língua inglesa enriquecer a sua pesquisa, pois sabemos que citar autoridades, pesquisadores e investigadores de ordem estrangeira, isso fortalece o diálogo e, ao mesmo tempo, internacionaliza a sua própria pesquisa. Se você está desenvolvendo um doutorado durante 4 anos, é muito comum que você possa também fazer um doutorado sanduíche, ou seja, estabelecer uma ponte de contato da sua pesquisa com alguma universidade estrangeira. Inclusive, já falei sobre o doutorado PDSE da CAPES, vou deixar aqui para que vocês possam entrar e também assistir ao vídeo. Bom, então, falando um pouco mais sobre citações de autores estrangeiros, você precisa introduzir esses autores e, ao mesmo tempo, dominar a leitura deles, ou seja, fazer uma leitura em língua espanhola ou língua inglesa. Não precisa ser fluente, mas até mesmo no exame de proficiência que você estabelece no início da sua inserção no programa de pesquisa no doutorado ou no mestrado, você precisa sim fazer uma prova de aptidão de leitura e, ao mesmo tempo, de escrita de um idioma estrangeiro. É muito comum que no mestrado você faça apenas de espanhol. Já no doutorado, você precisa dominar dois idiomas, o francês, o inglês, o italiano. Humberto Eco, no livro dele Como se faz uma tese, ele diz que se você está estudando um autor estrangeiro, por exemplo, Franz Kafka, você precisa citar na língua de origem, ou seja, você precisa ler a metamorfose, o processo e citar o autor na sua própria língua. Bom, falando um pouco mais sobre as citações de ordem estrangeira, é importante que você também faça a tradução em notas de rodapé, ou seja, você utilize de um bom dicionário, você analise essa leitura que você faça, você possa ler com maior dedicação e determinação e averiguar se a própria tradução ficou coerente e manteve o mesmo sentido com a língua original. Bom, então, falando um pouquinho mais, eu trago aqui um livro importante que eu estou agora lendo, que é La Antiguidade Novelada e la Ficção Histórica, de Carlos García Gual, que é um pesquisador espanhol de uma universidade, da Universidade Complutense de Madrid, é um professor já catedrático, e eu estou lendo em espanhol, justamente porque eu pretendo aproveitar parte das suas análises, das suas reflexões, para que eu possa incorporar no meu relatório atual de pós-doutorado. Bom, já tive também a oportunidade de falar um pouquinho sobre a minha pesquisa do pós-doc, vou deixar o link para que vocês possam ter acesso. Então, o professor Carlos Garcia Gual, ele é uma unanimidade na pesquisa da literatura mais clássica, da literatura latina e grega, e também é um professor digamos, citado por várias outras autoridades. Ele nasceu em Maiorca, nas Ilhas Baleares, na Espanha, e também percorre todo o território espanhol e o continente europeu, ministrando palestras, conferências sobre o assunto. Bom, então o livro que eu estou lendo dele está todo em espanhol. Justamente, muitas traduções elas tardam a chegar no nosso país, para o idioma português. Basta aqui um exemplo. Por exemplo, Lukács, quando publica o romance histórico, lá em 1937, um autor húngaro, nasceu em Budapeste, o livro foi publicado primeiramente em húngaro em 37, depois recebeu uma tradução em alemão, depois em russo, e somente chegou em língua portuguesa em 2010 pela editora Boitempo. Olha aí, são mais de 50 anos
de atraso para que a própria tradução chegue à língua portuguesa. Então, é interessante que o pesquisador tome partido, ao mesmo tempo tome iniciativa de ler as outras autoridades e, ao mesmo tempo, poder citá-las na sua pesquisa, para que fique mais prático, para que vocês possam visualizar como eu fiz isso numa das minhas pesquisas. Eu peço licença a vocês, vou compartilhar a tela para que vocês possam aqui visualizar. Eu deixo a referência também no final do vídeo para que vocês possam consultar. Então, estudiosos de história e literatura, o livro do professor Carlos Garcia Gual é um livro muito curioso e muito interessante para que possa vocês terem noção das análises que ele faz, de romances históricos como Ben-Hur, Os Últimos Dias de Pompeia, e o primeiro capítulo é dedicado à teoria do romance histórico, desde o romance histórico tradicional até o romance histórico contemporâneo. Inclusive, já foi fruto de um vídeo aqui no canal. Vou deixar o link para que vocês também possam ter acesso. Bom, licença a todos para compartilhar a tela, para que fique mais tranquilo de vocês visualizarem. Então, quando eu fiz o meu doutorado sanduíche na Universidade do Porto, agradeço aqui a professora Zumira Tavares, que foi a minha orientadora, e a professora Rosana Cássia Camita, da Universidade Federal de Santa Catarina, de poder também indicar algumas leituras naquela época, em 2015, tá? Quando eu tirei um afastamento, pedi uma licença para fazer parte desse doutorado lá na Universidade do Porto, na Faculdade de Letras, em Portugal, e eu tive acesso ao livro da Elizabeth Wessling, que é uma pesquisadora estadunidense. E o livro dela, Write a History as a Prophecy, publicado em 1991, tá? Me serviu de uma maneira muito curiosa e também muito investigativa de poder trabalhar o romance histórico de uma análise um pouco mais interdisciplinar entre a história e a literatura, e as análises da professora Elizabeth foram úteis para que eu pudesse citá-las no corpo da minha pesquisa. Bom, aqui eu citando ela, no capítulo, no subtítulo Imitation and Emulation, tá? Ela fala um pouquinho dos autores que tiveram influência do Walter Scott. Walter Scott foi um autor escocês, publicou Ivan Yahweh, Rob Roy, Ivan Verley, tá? Então, eu trago um pouco aqui dessas suas análises, das análises da professora Elizabeth. Inclusive, o livro dela eu consegui, quando eu estive na Universidade de Coimbra, fazendo uma pesquisa também na Faculdade de Letras. Eu fiquei durante 5 dias. É um livro raro de ser encontrado, inclusive um livro caro para que possa ser encomendado, passa de $100, um livro caro, inclusive na estante virtual é quase impossível achar esse livro. Por isso eu tive que me deslocar da Universidade do Porto. Eu fiquei 5 dias em Coimbra, que é a cidade do conhecimento, recebe esse epiteto, né? É uma universidade prestigiada na Europa, né? E aqui, eu citando ela, eu adiciono na página 53, tá? De acordo com a autora, peço licença a vocês, a prosa de Scott não somente afetou a forma e o conteúdo de muitos romances históricos de gerações posteriores, assim como a técnica historiográfica de muitos historiadores consagrados. Aqui estou realizando uma citação indireta, pois não está com aspas. Mais adiante, eu faço uma citação direta e leio aqui o impacto de Walter Scott, na historiografia contemporânea, recebeu forte ênfase em histórias da literatura e da historiografia. Só para vocês terem uma ideia, Walter Scott influenciou uma gama de escritores na Europa, como Alessandro Manzoni, Os Noivos, Victor Hugo, dentre outros que também escreveram romances históricos. E, ao mesmo tempo, conquistou uma leva de leitores na Europa. Bom, a partir dessa citação, eu adiciono, entre parênteses, tradução nossa, tá? E aqui, na parte da nota de rodapé, número 12, eu adiciono aqui a língua inglesa, ou seja, o idioma de origem. Scott's impact is contemporary historiography has received a strong emphasis in stories of literature and historiography. Bom,
aqui eu adiciono essa passagem. Mas para vocês terem uma ideia, quando nós estamos lendo um autor no seu idioma de origem, não é necessário que eu domine, que eu tenha fluência na língua inglesa ou na língua espanhola, mas que eu tenha uma bagagem necessária, uma bagagem, digamos, até mesmo acima do intermediário, para que eu possa ler e, ao mesmo tempo, poder citar o autor, entender também. Pois nós sabemos, hoje nós contamos com aplicativos de tradução online, até o próprio Google Tradutor também faz algumas traduções, mesmo que nós, acima de tudo, nós não podemos confiar no Google Tradutor, nós precisamos sempre verificar com um dicionário impresso, ou ao mesmo tempo com um dicionário online. E também, interessante dizermos que se você tem um colega, um amigo que é fluente na língua inglesa ou na língua espanhola, você pode enviar parte do seu trabalho e confiar ao seu amigo, logicamente, um amigo que domine o idioma, para fazer a leitura das suas traduções. Foi um pouco o que aconteceu comigo. Então, parte de algumas citações eu encaminhei a um amigo de infância, Eládio Falcão, que hoje vive nos Estados Unidos, é fluente em inglês, já mora lá há muito tempo, para que ele pudesse fazer a leitura de algumas citações e, ao mesmo tempo, dizer: olha, Cristiano, eu li e está interessante, está certinho, está de acordo com aquilo que você fez. Bom, a partir daí, eu tenho maior, digamos, até mesmo autoridade e confiança também de deixar essas citações em língua inglesa e as traduções, as respectivas traduções. Bom, vou sair aqui do compartilhamento de tela. Então, voltando a falar um pouco mais, nós, quando citamos autores estrangeiros, precisamos ter essa noção. E não podemos citar por citar. Você precisa citar e refutar algumas ideias. Já tive a oportunidade de falar sobre a refutação das ideias no texto acadêmico. Já tive a oportunidade de falar também sobre a leitura. Vou deixar os links para que vocês possam ter acesso. Nós precisamos refutar e, ao mesmo tempo, criar um juízo de pensamento acerca do que nós estamos buscando introduzir na pesquisa científica. Pois, afinal de contas, citar não é só transmitir a voz a uma outra autoridade, é também respaldar o seu discurso, mas equilibrando a sua voz a partir de uma análise. A palavra análise, se nós buscarmos o significado da palavra análise nos dicionários, é quebrar o sentido de algo, ou seja, discorrer e interpretar com as suas palavras. Então, analisar, você vai quebrar o sentido de alguma citação, introduzir o seu pensamento, refutar algo com as suas ideias também, e, ao mesmo tempo, dar autoridade ao seu texto acadêmico. Bom, o vídeo de hoje foi sobre isso. Falamos um pouco sobre como podemos citar autores estrangeiros, autores espanhóis, autores ingleses, e, ao mesmo tempo, condicionar a sua pesquisa acadêmica a um grau de cientificidade maior e você poder fazer uma boa qualificação e uma boa defesa e, ao mesmo tempo, também ser citado por outras autoridades. Inauguramos 2023 falando um pouco sobre isso e, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, ative as notificações e prestigie os conteúdos aqui e ajude a compartilhar também os conteúdos propostos. Um grande abraço e até o próximo.